Não adianta, se a gente sempre buscar a validação dos nossos pais, da nossa família, se a gente sempre quiser ir atrás de satisfazer a vontade deles, a gente nunca vai ser feliz com quem a gente verdadeiramente é. Oi, cansadas, eu sou Natália Paixão e esse é o Cansada, mas Tentando. Um podcast onde a gente tenta aceitar que nem sempre vai vencer o dia. Às vezes é ele que vai vencer a gente. Mas tudo bem, amanhã você e eu tentamos de novo. Amigas, esse é um tópico extremamente sensível. Na verdade, eu acho que todos os últimos tópicos que eu venho trazendo pra cá, eu fui catar eles lá na minha versão que tá no fundo do poço e que, assim, é tópico extremamente mais do que sensível, que antes mesmo de encostar, já tô ali chorando, sabe. Não podia ser diferente com esse tema. Eu acho que acaba que qualquer escolha que a gente faça e que tenha a ver com a gente, o resultado sempre vai ser de alguma forma decepcionar eles. Esse episódio, ele vai ter muita relação com o episódio sobre o peso de ser a filha mais velha, né, que inclusive, assim, ele tá já em segundo lugar de episódios mais ouvidos depois do Eu Sou um Quase. Eu vou deixar aqui, se tu não escutaste ainda esse episódio, te recomendo ouvir ele também, que eu tenho certeza que se tu estás escutando esse aqui, se esse aqui te pegou pelo título, com certeza o episódio da filha mais velha, ele também vai te pegar, porque assim, muitas filhas mais velhas e muitas filhas únicas, filhas que têm essa posição de sempre pensar no outro e nunca em si, foram tomadas por esse episódio, pelas palavras que eu soltei, pelos desabafos que eu soltei ao longo do episódio. Eu acho que essa conversa sobre pensar em se preocupar com a validação dos nossos pais, da nossa família e buscar por essa aprovação, né, até ficar pisando em ovos nesse campo onde você precisa fazer tudo para que aconteça de acordo com o que os seus pais, a sua família imaginou que seria o ideal para você, né. Só que aí a gente tem que se questionar, por que que a gente quer essa validação e essa aprovação dos nossos pais? O que que a gente vai ganhar com isso? Porque quando eu paro para pensar no que eu vou ganhar com isso, eu percebo que coisas boas eu não vou ganhar. Eu acho que assim, eu sinto que eu não vou ganhar nada. E se eu for ganhar alguma coisa, vai ser uma vida infeliz, onde eu tô vivendo pra satisfazer um sonho, uma vontade que a minha família acredita que seja o ideal. Só que se a gente sempre for viver nesse lugar, ocupando esse espaço, eu acho que a gente nunca vai ter a oportunidade de saber o que de fato faz a gente feliz. E o que vai fazer a gente feliz nem sempre, e na maioria das vezes, não vai fazer a nossa família feliz, não vai agradar a nossa família. Só que também a gente tem que colocar na nossa cabeça que a gente não tem que esperar a validação deles. A gente não tem que viver esperando para que eles aprovem a nossa decisão, porque isso é um caminho para se decepcionar com uma facilidade muito grande. Às vezes, a gente até tem esse pensamento de: "Ah, eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que eu bem entender, não importa o que achem". Mas ali no fundo, a gente sabe que a gente queria pelo menos esse acolhimento da aprovação para validar que aquilo que a gente está fazendo, aquela nossa vontade, ela faz sentido, ela é certa. E na minha cabeça, procurar essa resposta que a gente quer, esse retorno, é como entrar num beco sem saída. É um beco sem saída você esperar pela aprovação, você achar que você não vai decepcionar a sua família. Porque, de uma forma ou de outra, é capaz de eles estarem te apoiando em algo que eles não acreditam verdadeiramente, mas que eles vão te apoiar para não te contrariar, ou porque chegou a um ponto de uma exaustão que nem eles aguentam mais argumentar, sabe. Então, assim, nunca vai ter um cenário ideal e perfeito. Ninguém concorda 100% com tudo. Sempre vai ter um "e se", uma coisa ou outra que vai levantar um questionamento, que vai fazer se questionar. Vai levantar um questionamento e vai fazer se questionar, ótimo. Mas vocês me entenderam. Mas que vai levantar dúvidas, perguntas, cenários. Só que a gente também tem que entender que a gente tem que ter o controle da situação daquilo que a gente quer fazer. Estou ciente, quero continuar. Igual quando a gente vai se cadastrar em algum lugar e aparece o termo de aceitação, de uso, piriri pororô, em que a gente nem lê tudo,
Mas a gente tá ali, ó: "Ai, estou ciente, quero continuar, sabe Deus o que que eu tô aceitando, que termos estou aqui dizendo que sim, aprovando", a gente nem sabe e a gente nunca vai saber tudo. Eu já falei isso aqui pra vocês milhões de vezes e eu acho que mesmo que a gente saiba sobre isso, que a gente não vai saber tudo sobre a vida, que a gente não tem controle sobre tudo na vida, no fundo queria ter algum tipo de certeza para aquilo ajudar a gente a iluminar o nosso caminho. Eu acho que é isso, por mais que a gente saiba que é um beco sem saída esperar pela aprovação dos nossos pais, sabendo que de alguma forma a gente sempre vai decepcionar eles, a gente meio que só queria minimamente uma lanterna de celular para poder iluminar nosso caminho e a gente saber que mesmo aqui no escuro, a gente pode seguir ali. Sabe aquelas imagens que tem, na internet, que é um bonequinho, um personagem e que ele tá de frente para 2 caminhos diferentes, né, que ele tem que escolher um caminho. Quando a gente tá colocando à prova esse ponto de não querer decepcionar a nossa família, a gente vai ter que escolher 2 caminhos. Ou você vai escolher o caminho que você vai satisfazer os seus pais, a sua família, todas as projeções deles em você e escolher ser uma pessoa infeliz, ou você vai escolher satisfazer suas vontades, fazer o que você bem entende, fazer mesmo sabendo que pode ser um erro, bancando o que você quer fazer e escolher não satisfazer seus pais. São 2 pesos muito difíceis, mas eu acho que mais difícil que escolher um desses caminhos é você acabar escolhendo aquilo que vai, mais uma vez, fazer o outro feliz e não você. E a gente mais uma vez entra naquele ponto do como você consegue ser tão dura com você, deixar as outras pessoas serem duras com você. E quando a gente percebe, a gente tá igual os filmes que a gente assiste. E aqui eu vou entrar no meu mood fangirl, bem, fanfiqueira. Dos filmes que eu assisto de comédias românticas e animações. Será que vocês adivinham qual citação eu vou jogar pra vocês aqui agora? Mas, quando a gente se dá conta, quando a gente menos perceber, nós estamos virando ninguém mais, ninguém menos do que Troy Bolton. Troy Bolton, sem saber o que ele quer da vida no ensino médio. Se ou ele segue com o basquete, fazendo a vontade do pai dele, ou se ele segue para a nova paixão dele, que é o teatro, que é a música. Gente, é só um filme, parece só um filme bobinho, High School Musical, mas quando a gente percebe, é um filme sobre as nossas vidas e tudo que a gente pensa, como dói ser a gente nesse lugar de querer sempre buscar agradar a nossa família, os nossos pais, de querer fazer as vontades deles e nunca fazer as nossas vontades. E nunca saber se a gente gosta ou não daquilo, de tentar ou não tentar, sabe. E a gente não tem um East High da vida mais, que agora já tá na casa aí o meu público aqui que me escuta, vocês, as cansadas estão já na faixa de acho que a maioria é 28, 30 anos, tá ali já dos 20 e poucos para os 30, galera não tem mais um waist high e eu acho que nem teria um waist high pra gente sair cantando Scream, arrancando, banner na escola com o nosso rosto, estampando que a gente é o futuro da escola do basquete. Então não tem isso, assim, pra gente fazer, é a vida sendo pior ainda. Antes fosse a gente ser um personagem protagonista de um filme de colegial, em que o roteirista depois coloca a gente pra ter um final em que a gente se escolhe. Eu acho que a gente tem que aproveitar o Troy Bolton pra se colocar nesse lugar, porque depois vai ter uma hora que a gente vai se revoltar e não vai ser legal. A gente vai se revoltar e vai se colocar num lugar onde a gente pode acabar pegando tudo que a gente guarda pra gente, que a gente guarda pra não despejar em ninguém para não falar nada, mas que a gente vai inflando, inflando, inflando até explodir e falar coisas que a gente nem gostaria de ter falado naquele tom, daquele jeito, naquela situação. Igual, lá vem uma outra citação maravilhosa que vocês não vão acreditar que eu vou citar aqui. Igual a Rapunzel em Enrolados, quando ela desafia a mãe dela, que nem é a mãe dela, né? A madrasta, que também não é madrasta porque ela sequestrou a Rapunzel, né? Mas que a Mona cansou de ser pisada pela própria mãe e largou tudo e foi atrás das luzes lá amarela que ela havia anunciado para poder fazer a vontade dela. E ainda bem que a diva fez isso, a gente tem que também ser que nem a Rapunzel, gente. Parece uma citação boba? Parece. Mas se for analisar bem,
a gente vai reparar que não é tão boba assim. Tudo isso nada mais é do que os nossos pais projetando coisas que eles queriam na vida deles para nossa vida, achando que o que eles queriam para eles também vai ser o melhor pra gente. E aí, no meio desse caminho, todo mundo acaba esquecendo de que a gente, mesmo que a gente ache que aquilo vai ser o melhor para fulano, para ciclano, para beltrano, só a gente sabe o que vai ser melhor pra gente, porque olha só que coisa, no final a vida é sua. Quem tem que ter controle sobre ela é você. Não é seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio, sua tia, sua irmã, seu irmão, ninguém. E sei lá, por alguma coisa que infelizmente acabou não podendo acontecer para eles, eles acham que eles vão se suprir de alguma forma para que aquilo aconteça dentro da vida dos filhos deles, que no caso seria a gente. Projetando os desejos, os sonhos, as vontades, o que quer que seja, que para eles seria esse ideal, isso que seria mais interessante, de mais valor para nossa vida. Até onde de fato os sonhos deles, que a gente às vezes cresce acreditando que é nosso, é de fato nosso. Vocês já assistiram aquele filme do Disney Plus, Red, A Vida é uma Fera? Esse é mais um dos filmes que a Disney faz em que eu, assim, me acabo de tanto chorar. Se tu não conhece esse filme, eu vou te dar aqui um pequeno contexto, uma pequena sinopse para tu entenderes o que eu vou falar sobre ele. Red conta a história de uma adolescente asiática que ela é super estressada, nervosa e tudo mais. E seguindo uma tradição da família dela, das mulheres da família dela, que ela não sabia, ela entra numa fase de se transformar num panda vermelho. E ela se transforma a partir do estresse dela que vai acontecendo, durante esse período da vida dela ali que a gente tá assistindo no filme. Só que aí, nada mais é do que uma jornada de amadurecimento da personagem, que ela vive uma vida fazendo tudo o que a família quer e mais especificamente o que a mãe quer, o que a mãe projetou nela. E aí vai chegando num ponto em que a gente vai assistindo e vai vendo que ela esconde tudo aquilo que ela é da mãe dela, para ela sempre continuar mantendo a imagem da boa filha, a imagem da filha perfeita, a imagem da filha que tá seguindo todas as rédeas do que foi imposto para ela, do que a mãe dela planejou para ela. E aí isso vai saindo assim totalmente do controle a partir do momento em que ela se transforma nesse panda e ela tem que conviver com isso e tem que tentar lidar com isso, e enfim. Quando eu assisti esse filme, eu fui me identificando de um jeito que eu fui começando a ficar preocupada. Eu fui começando a ficar preocupada, assim, comigo, porque quando eu vi, eu me enxergava como a protagonista. Se tu tá escutando esse episódio, é porque de alguma forma tu tá te identificando com essas situações aqui que eu tô trazendo e de alguma forma elas se envolvem no teu contexto. E assim eu me senti quando eu assisti esse filme, porque o que acontece? A protagonista, né, ela tem inclusive acho que uns 12, 13 anos por aí. Então ela tá naquela fase que ela começa a perceber que ela não gosta de algumas coisas que a mãe dela gosta, ela tem vergonha de compartilhar isso pra mãe dela, de mostrar pra mãe dela os gostos dela, a personalidade. Ela tem medo e vergonha de mostrar quem ela é, com medo de decepcionar a mãe dela, e sempre com esse sentimento como se: "Putz, é a mãe dela, é a minha mãe, eu tenho uma dívida com ela, ela faz tudo por mim, eu não posso causar um problema, ser uma decepção, eu não quero ser isso pra ela. Tu amas a tua mãe, eu amo a minha mãe, tudo que eu menos quero é causar qualquer tipo de dor e sofrimento por ser quem eu sou." Tu vai entrando nessa dualidade, assim, de eu quero muito descobrir, eu quero muito ser quem eu sou e descobrir ainda o que eu tenho pra ser, mas ao mesmo tempo, quando eu olho para o outro lado, eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha família e eu não quero causar esse sentimento de tristeza, de decepção, esse sentimento ruim, sabe. Só que aí, isso vai gerando, vai virando uma grande bola de neve de esconder quem ela é, esconder aquilo que ela gosta e tudo mais, e de fato, quando a mãe dela descobre que ela estava mentindo, é muito pior. É gerada uma grande briga, um grande atrito entre elas, e aqui vou soltar alguns spoilers aí, então se você é uma pessoa que se incomoda com spoiler, talvez você tenha que pular alguns minutos. Aí chega numa hora em que a própria mãe vira também essa fera, e elas entram numa grande briga, onde a filha, ela começa a perceber que a mãe dela também
passou pela mesma situação que ela, de sentir medo de quem ela era e de acabar cedendo à família o que a família gostaria que ela fosse, que ela deveria ser. E aí quando a gente para pra pensar um pouco mais profundamente que até as nossas mães, até os nossos pais, eles estiveram nesse lugar de tentar descobrir quem eles são e de ficar com medo se os pais, se a família vai gostar ou não da decisão deles, a gente passa a enxergar as coisas de um outro modo, que é o que acaba acontecendo dentro do filme. E aí eu não vou mais contar o restante das coisas, né, até para vocês assistirem e vocês entenderem um pouco mais. A gente acaba que a gente conheceu os nossos pais apenas como nossos pais. Existe uma versão deles que a gente nunca conheceu e talvez a gente nunca vai conhecer 100%, né, que é a versão mais nova deles, uma versão onde eles talvez nunca pensassem, nunca tivessem pensado em ser nossos pais, em ser pais, nunca pensaram em cursar algum tipo de curso, nunca nem se imaginaram ter a vida que eles têm hoje. Talvez uma versão deles do passado esteja escutando ou buscando escutar alguma resposta como esse próprio episódio de podcast, como vocês estão ouvindo, como vocês buscaram. Não sei como que esse episódio chegou para vocês. Se vocês buscaram algo assim aqui na plataforma, se alguém compartilhou, alguém indicou, se vocês viram sem querer, mas de alguma forma vocês escolheram escutar ele. Vocês escolheram escutar esse podcast para receber algum tipo de acolhimento para o que vocês precisam, para a dúvida que vocês têm, para a angústia, para a tristeza e até para entender que não existe escapatória. No final das contas, a partir do momento em que a gente decide viver uma vida que é nossa, a vida que é nossa, a gente vai decepcionar a nossa família. E aí a gente vai ter que saber viver com as consequências dessa escolha. Se escolher é sempre uma decisão muito difícil. A gente não sabe quem a gente vai perder no caminho, quem vai aceitar ou não, com quem a gente vai decepcionar, mas a única certeza que a gente tem que ter é de que as pessoas a serem decepcionadas não vai ser a gente, por escolher alguma coisa que não é aquilo que a gente quer para nossa vida. E se tem uma coisa que eu aprendi com isso, e que eu aprendi até refletindo enquanto eu pensava o que que eu ia trazer nesse episódio, é de que nessa busca de ter a validação e a aprovação da nossa família, percebendo que os nossos pais, que a nossa família está projetando os sonhos e as vontades deles na gente, e que estão colocando a gente no pedestal, a gente também tem que se colocar nesse lugar de tirar os nossos pais de um pedestal e começar a enxergar eles também como humanos que também erram, como pessoas que, assim como nós, já foram como nós e que a gente nem conheceu essa outra versão deles e que eles vieram de uma outra geração que infelizmente aprendeu de um jeito coisas muito distorcidas e que para tirar e para mudar esse pensamento, às vezes é possível e às vezes não vai ser possível. E você vai ter que aprender a conviver com isso. Você vai ter que aprender a conviver com uma vida que talvez você seja a decepção deles, mas que você é a melhor decisão que você teve na sua vida, que foi essa escolher. E a partir do momento que você toma essa decisão, sabendo todas as consequências e até não sabendo as consequências que vão ter, mas que elas vão existir, você ainda assim, você tomou a decisão por você. E aí, minha amiga, nada mais paga o seu sono do que saber que mesmo sendo a decepção de muita gente, de gente que é muito importante para você, pelo menos você não escolheu o caminho de ser a decepção para você mesma, de não escolher aquilo que você tanto queria para você. Porque mesmo que a gente machuque algumas pessoas, fira essas pessoas, sendo elas a nossa família ou não, mas pessoas importantes pra gente, infelizmente a gente não tem controle de tudo. Na verdade, é até bom saber que a gente não tem controle de tudo. E se a gente não tem controle de tudo, quem dirá ter o controle sobre as emoções das pessoas, sobre o que elas vão sentir a partir da nossa decisão? A gente tem que saber conviver com tudo isso, mas pelo menos uma coisa a gente pode fazer pela gente, que é ser fiel a nós mesmas. E isso com certeza a gente ainda pode fazer. A gente tem o domínio de fazer isso. E aí, minhas amigas, como vocês estão depois desse episódio? Bom, vamos pro saque das cansadas? No saque de hoje eu vou ler a mensagem da Clara, e aqui eu tô usando um nome totalmente
fictício para não expor a pessoa que mandou essa mensagem, mas a Clara falou o seguinte aqui sobre esse tema: "Nossos pais costumam nos colocar em um pedestal, projetando muitos sonhos deles em nós. Isso ocorre muito comigo desde sempre, por eu ser a filha única. Sempre foi: 'Ai, vamos colocar ela no balé, aula de matemática para ela ser a primeira da classe'. Mas nessas decisões deles, nunca era ouvido o que eu realmente queria e com isso fui construindo minha vida baseada no que os meus pais queriam. Quando eu fiz 16 anos, eu disse que eu não queria cursar direito e que ia fazer psicologia. Foi como se eu tivesse informado que tinha matado alguém. Causou uma frustração imensa e isso só foi ocorrendo outras vezes com o passar do ano. Seja com amizades, namoros, empregos, seja não entrando na marinha. Deixei de ser a pessoa que eles colocavam no pedestal como filha exemplar e comecei a ser vista como rebelde. Há 4 anos me assumi para minha mãe e mudei para São Paulo, o que foi um choque para ela. Apenas no final do ano passado eu criei coragem para falar pro meu pai que eu estava noiva de uma mulher e foi chocante para ele, e ainda é. Não tocamos no assunto, porque na visão dele eu deixaria de dar netos para ele, de ter uma relação que poderia me mostrar para os outros, mas decidi que nunca mais deixaria nada me abalar e me impedir que seja eu. Eu sinto muito, Clara, por ler essa mensagem e ver o quanto, infelizmente, os nossos pais acham que eles sabem o que é melhor pra gente e no final eles escolhem decidir às vezes que eles vão seguir achando que eles sabem tudo e nunca dar o braço a torcer. Eu acho muito triste assim de ver que às vezes os nossos pais, eles acham que só eles têm não, mas eles acham que eles têm um domínio sobre a nossa vida, que eles sabem o que é melhor pra gente. Como se a gente não soubesse que decisão tomar na nossa vida. Eu sei que é muito doloroso a gente se escolher nesse caminho, ainda mais quando diz respeito a decisões tão fortes e importantes na nossa vida, como nesse caso foi o teu de se mudar, foi o teu de se assumir e não ter esse retorno. Eu tenho certeza que isso dói. Eu acho que eu não tenho uma resposta aqui concreta do que se deve ou não fazer, porque eu acredito que isso nem me cabe. Mas eu fico muito feliz de saber que, apesar dos pesares, ainda assim, tu seguiste firme para poder viver a vida que tu achas melhor para ti. E não só viver a vida, mas ser essa pessoa nessa vida que tu queres para ti. Eu espero muito que isso um dia possa mudar ao longo dos anos. E eu espero que assim como tu, se tiver alguma outra ouvinte que esteja nessa mesma situação, que saiba que nada paga o momento em que a gente decide escolher aquilo que é melhor pra gente, com todas as consequências, com tudo que vem com isso. Porque eu acho que talvez seja melhor viver uma vida onde a gente decepciona a nossa família, do que viver imaginando uma vida que a gente gostaria de viver, mas não tem coragem de bancar ela por conta de tudo que vem com essa decisão. E aí, minhas amigas, como vocês estão depois desse episódio? Como que bateu em vocês? Como que isso atravessou vocês? Me contem aqui nos comentários que eu quero muito saber. Bora agora pros recados. Dá uma olhada se tu já estás seguindo o podcast, se tu segues aqui o Cansada Mas Tentando na plataforma, porque isso vai me ajudar muito a crescer o trabalho e levar o podcast, a palavra da Cansada Mas Tentando aqui, para outras cansadas que precisam ouvir ele. E se tu não estás seguindo e já começou a seguir a partir do momento que eu te lembrei disso, já dá uma olhada também se tu avaliaste aqui o podcast. Se não avaliou, já avaliei aqui com as 5 estrelinhas, porque isso vai ajudar demais no meu trabalho, no trabalho dessa cansada aqui, porque essa cansada ela tá tentando, mas bora pelo menos deixar ela só cansada e vendo que ela tá conseguindo. Então já dá essa avaliada aí com 5 estrelinhas. Se tu queres me acompanhar nas minhas redes sociais, o meu arroba no Instagram é @nataliapaixão e no TikTok é @natalia.paixão. Se tu és uma cansada premium que ficou até o final desse episódio, coloca aqui um emoji no teu comentário para eu saber que para tu estar sinalizada de que tu ficaste até o final, ouvindo até os recados finais. Então coloca um emojizinho de abraço, que eu acho que depois desse episódio, tudo que a gente precisa é de um abraço de acolhimento. Então já deixa esse emoji acompanhado aqui do teu comentário, da tua mensagem, que eu quero muito te ler. Quero muito que a gente continue essa conversa nos comentários. Temos mais alguma coisa para falar? Ah, se tu quiseres participar do nosso canal no WhatsApp do Grupo das Cansadas Mas Tentando, tem um link aqui na descrição. Vou estar te esperando lá pra gente ficar mais próxima, mais migas, que lá eu compartilho bastidores, os temas dos episódios. Eu aviso o que tiver que avisar, se atrasa o episódio, se vai sair um pouco mais tarde. Então, assim, lá a gente fica um pouco mais BFF. Recados dados para vocês agora aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo episódio.